Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 9, o sinal da aliança. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na qualidade de filhos e filhas, buscando a face do nosso Pai. Estende a tua mão, Pai amado, sobre mim e os meus irmãos e abençoa-nos com a bênção que Jesus prometeu, que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós ao abrirmos a tua palavra, para entendermos o sinal da aliança, o sinal que o Senhor colocou entre o Senhor e nós, os teus filhos na terra. Em nome de Jesus pedimos que o Senhor responda às preces, os pedidos e supra as necessidades dos teus filhos. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. O sinal da aliança. Graças a Deus existe um sinal, existe uma marca distintiva que Deus colocou entre ele e o seu povo. É fácil você distinguir o verdadeiro e o falso, o sinal verdadeiro e o sinal falso. Nós lemos aqui no verso áudio: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Êxodo 31, verso 16. Há pessoas que argumentam: aqui está falando de Israel, do povo judeu. Queridos, temos que entender que Deus no Antigo Testamento escolheu a descendência de Abraão para serem os porta-vozes de Deus na terra, para serem os depositários de Deus. As verdades reveladas ao povo judeu, a Israel. No Novo Testamento, Deus usa igreja. No Antigo Testamento, Deus usou uma nação de israelitas. Eles deveriam anunciar o Evangelho ao mundo. Por isso Deus fala para Israel. Mas a intenção de Deus era toda a humanidade. O sábado foi colocado como um monumento exatamente no final da semana da criação. Deus colocou um monumento que nos faz lembrar, nos faz voltar cada semana ao fundamento de tudo que somos ou podemos ser. Estamos sempre tão ocupados, correndo atrás dos nossos afazeres, ganhando e gastando dinheiro, correndo para lá, para cá, indo a todos os lugares. Mas então chega o sábado, que nos conduz novamente ao nosso fundamento, ao ponto de partida de tudo, com incessante regularidade. E sem exceções, o sábado surge silenciosamente no horizonte e em cada fresta e fissura da nossa vida. O sábado nos lembra de que tudo neste planeta pertence ao Criador, aquele que nos colocou aqui, o Deus que no princípio criou céus, criou terra, um ato que continua sendo o fundamento de toda a fé cristã, e do qual o sábado é o sinal irrefutável e insubstituível. Queridos, qual é a origem do sábado? De onde ele veio? É fácil você descobrir se é de Deus ou não é de Deus, se é verdadeiro, se é falso. Você tem que voltar às origens. Qual é a origem do sábado? Quais evidências provam que o sábado já existia antes do Sinai? Estes são os assuntos que nós vamos estudar nesta semana. Na parte de domingo, origens. Se você quer descobrir a verdade, você tem que ir para a origem das coisas. Por exemplo, quando nós lemos lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, sobre o dom de línguas. Ali em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo condena o dom de línguas estranhas, línguas que as pessoas falam, mas não entendem o que estão falando. Quem ouve também não entende o que eles estão falando. E então, queridos, nós queremos saber qual é a verdade sobre o dom de línguas. Então você tem que voltar às origens. Qual é a primeira vez que o dom de línguas se manifestou na palavra de Deus? Você vai lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é a primeira manifestação do dom de línguas. Porém, em Atos capítulo 2, o dom de línguas é o dom de línguas estrangeiras. Línguas que eles não estudaram na faculdade, não estudaram para aprender,
mas eles aprenderam de forma miraculosa. O Espírito Santo ensinou os discípulos no dia do Pentecostes a falar em línguas estrangeiras, línguas das nações, e eles pregaram o Evangelho. Então, queridos, línguas estranhas é o dom falso. Línguas estrangeiras, que foi a primeira manifestação em Atos capítulo 2, é o dom verdadeiro. Quando você volta para a origem, você descobre o que é falso e o que é verdadeiro. Da mesma forma, a Bíblia fala do sábado e o mundo inteiro guarda o domingo. Sábado ou domingo? Fica esta discussão, não é? Qual é a verdade? Você tem que voltar às origens. Qual é o que surgiu primeiro? Ah, queridos, o sábado vem de Deus. O sábado vem do Jardim do Éden. Antes de existir qualquer judeu na terra, antes de existir Abraão, antes de existir Isaac, Jacó, Israel, Moisés, antes de tudo, já existia o quê? O Santo Sábado, o 7º dia da semana, estabelecido no Jardim do Éden. Foi um monumento que Deus construiu no final da semana da criação, o sábado, o 7º dia. Um monumento sagrado para lembrar que Deus é o Criador dos céus e da terra. Quando você vai às origens, você descobre se é de Deus ou se é falso. Existe a contrafação que Satanás criou. E a contrafação é o primeiro dia da semana, é o domingo. Isto surgiu no tempo de Constantino, o imperador romano, no 4º século. No dia 7 de março de 321, foi feito o primeiro decreto dominical. Então nós sabemos de onde veio o domingo. Não veio de Deus e não veio da Bíblia. Você percebe como é fácil você descobrir a verdade e a mentira quando você vai às origens. Muitas vezes ouvimos a expressão o antigo sábado judaico. No entanto, queridos, as escrituras deixam claro que o sábado existia muito antes do povo judeu. Sua origem está na semana da criação. Abra sua Bíblia e vamos ler então em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, logo aqui na primeira página da Bíblia. Logo aqui, Deus colocou o dia santo e sagrado, o sábado. Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Queridos, Deus descansou no 7º dia. Deus fez o Shabat no 7º dia. Descansar é o verbo hebraico Shabat. E Deus Shabat no 7º dia. Deus transformou o 7º dia em descanso. É fácil você saber qual é o 7º dia da semana, porque segunda-feira é o 2º dia. Então o primeiro dia é o domingo, terça-feira é o 3º dia, sexta-feira é o 6º dia. Então é fácil você saber qual é o 7º dia. É o sábado, é o que vem depois de sexta-feira. Este é o Shabat, é o dia do descanso estabelecido por Deus quando? Não no tempo de Moisés, não no tempo de Abraão, mas no tempo de Adão e Eva, antes deles pecarem no Jardim do Éden. Deus estabeleceu o Shabat, o 7º dia da semana, como dia de descanso. Você também pode ler em Êxodo capítulo 20. Como Deus não muda de ideias, Deus não muda, Malaquias 3,6 diz, eu, Senhor, não mudo. Em Tiago 1,17 diz que Deus não muda, nem sombra de variação existe em Deus. Não há mudança em Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando Deus colocou o Shabat, o sábado, no 7º dia da semana, lá na semana da criação, e quando ele escreveu os 10 mandamentos, muito tempo depois, no Monte Sinai, quando ele escreveu os 10 mandamentos, Deus confirmou que o dia, o Shabat, o dia de descanso, continuava sendo o 7º dia da semana. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, lemos o verso 8 até o verso 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Você quer um mandamento mais claro do que este? Lembra-te. E o verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui, Deus confirma aquilo que ele fez lá na semana da criação, Gênesis capítulo 2. É aqui repetido, confirmado. Queridos, Deus não deixou margem para a dúvida. Em Gênesis capítulo 2, que nós lemos, Deus identificou o sétimo dia como sendo o sábado. E é interessante, queridos, que em Marcos capítulo 2, verso 27, Jesus Cristo diz, porque o sábado foi feito por causa do homem. O homem no sentido genérico, a humanidade. Jesus não disse que o sábado foi feito por causa de Moisés, Jesus não disse que o sábado foi feito por causa dos judeus, mas Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, a humanidade é para todos os povos, para todas as nações. Por que o próprio Deus descansou no sétimo dia? Ele precisava disso? Por acaso Deus estava cansado? Não, Deus não estava cansado. Mas Deus nos deu o exemplo. Jesus Cristo é o Deus homem. E quando ele viveu na terra, ele nos deu exemplo também, indo à igreja todos os sábados. Isso está em Lucas capítulo 4, verso 15 e 16. Ele todos os sábados estava na igreja. Jesus Cristo nos deu exemplo, lavando os pés dos discípulos. Jesus Cristo nos deu exemplo, deixando-se batizar por João Batista. Queridos, Jesus e Deus nos dão exemplos. O propósito do descanso foi dar um exemplo. O ser humano também deve trabalhar 6 dias e descansar no sábado, o sétimo dia. O sábado foi o primeiro dia completo de vida de Adão e Eva. E este primeiro dia completo na vida de Adão e Eva, eles passaram em comunhão com Deus. Queridos, isso me diz que Deus tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Sábado é dia de comunhão, é dia de relacionamento com Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o sábado antes do Sinai. Para aqueles que pensam que Deus deu o sábado no Sinai somente, estão enganados. O sábado foi dado no Jardim do Éden, antes de existir judeu, antes de existir Abraão ou Moisés. Portanto, queridos, o texto mais convincente sobre a santidade do sábado, antes do Sinai, está em Êxodo capítulo 16. Deus deixou o Êxodo capítulo 16 como uma prova de que antes que ele escrevesse os 10 mandamentos, ou seja, escrevesse a sua lei, mostrasse a sua lei na forma escrita, antes disso já existia a lei. De forma oral, ela era conhecida do povo de Deus. Porém, o povo de Deus não estava aguardando os mandamentos de Deus. Durante os 400 anos de escravidão no Egito, o povo de Deus se afastou de Deus, apostatou, não estava aguardando dia nenhum, não estava aguardando nenhum dos mandamentos. Por isso Deus tirou o seu povo para corrigir o seu povo, para santificar o seu povo, para instruir e ensinar o seu povo, para realmente cumprir com a missão de evangelizar o mundo usando a descendência de Abraão. Vamos abrir a Bíblia agora então em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16 vem antes do Sinai. Aqui no capítulo 16 é a história do maná. Este milagre maravilhoso que Deus operou a favor do seu povo, derramando o maná do céu, deixando que o maná caísse dia após dia, durante 40 anos. Durante os 40 anos da travessia pelo deserto, Deus fez o milagre do maná. O maná caía todos os dias, e eles tinham que colher o maná todas as manhãs antes do sol nascer, porque quando o sol nascia, então o maná se derretia. Então eles tinham que se levantar antes do nascer do sol e sair a colher o maná. Queridos, o maná era o pão celestial que Deus estava provendo para o seu povo. Vamos ler então Êxodo 16, verso 14 em diante.
E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda. O maná era algo miúdo, redondo, miúdo, com uma geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme ao que puder comer. Um gomer para cada cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Verso 19. E disse-lhes Moisés: ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo-se o sol derretia-se. Verso 22. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde-o em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. E o verso 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Queridos, está muito claro na Bíblia qual era o sábado antes do Sinai. Deus mostrou o sábado no jardim do Éden. Deus mostrou o sábado nesta experiência miraculosa do maná durante 40 anos no deserto, antes de Deus dar os 10 mandamentos escritos no Monte Sinai. 3 milagres aconteciam cada semana. 3 milagres irrefutáveis. Quais são esses 3 milagres? Na sexta-feira caía maná em dobro. Isto era um milagre de Deus. O segundo milagre: o que eles guardavam de sexta para sábado não cheirava mal, não criava bicho. Isto era também um milagre, porque em outros dias da semana, eles se guardassem de um dia para o outro, criava bicho e cheirava mal. Mas da sexta-feira para o sábado, não criava bicho e não cheirava mal o que eles guardavam. Agora o terceiro milagre: no 7º dia, o sábado, não caía nenhum maná. Ficava muito evidente, muito convincente de que o sábado, o 7º dia da semana, era o dia do Senhor, dia sagrado. E também mostrava para o povo qual era o 7º dia. Era muito evidente. Eles não tinham dúvida de qual era o 7º dia, qual era o Shabat. Queridos, estes 3 milagres de Êxodo, capítulo 16, eles mostram o santo dia do Senhor, o sábado, antes do Sinai. Também para você e para mim, a sexta-feira é o dia da preparação. Na sexta-feira, Deus quer dar para você pão para 2 dias, para que no sábado você repouse. Não tenha receios, não tenha medo, não fique em dúvidas se você vai ter o que comer se você guardar o sábado. Queridos, a comida que nós comemos no sábado, ela é provida por Deus. Ela não é resultado do trabalho humano, do esforço meu. É Deus que provê o alimento para o sábado. E Ele provê já na sexta-feira o alimento que vamos comer no sábado. Por isso diz aqui em Êxodo capítulo 16, que aquilo que quisermos cozinhar, deveremos cozinhar.
E aquilo que quisermos assar, deveremos assar na sexta-feira. E guardar o que sobrar para o sábado. Que dia maravilhoso para as esposas, para as mulheres que não precisam cozinhar no sábado, não precisam limpar a casa no sábado. Queridos, sábado é um dia de descanso para o homem, para a mulher, para os filhos, para os empregados que estão trabalhando na sua casa. O sábado é um dia de descanso para eles também. Aleluia! Porque Deus nos prova, nos fala claramente e nos convence através do Espírito Santo quando nós estudamos a Bíblia e deixamos que a Bíblia nos mostre a verdade de Deus, contra as mentiras de Satanás. Portanto, queridos, a Bíblia deixa claro qual é o dia da preparação para o sábado, sexta-feira. Qual é o dia da semana que se chama sábado? É o 7º dia da semana. De onde veio o sábado? Do Jardim do Éden. Que tipo de dia deveria ser o sábado? De comunhão, de relacionamento com Deus. Seria o sábado um dia de jejum? Não, porque Deus proveu comida para o sábado. Se Deus quisesse que você jejuasse todo sábado, Deus não teria dado comida para eles comerem no sábado. O fato de Deus dar pão em dobro na sexta-feira é porque eles deveriam comer no sábado, mas não uma comida provida pelo trabalho deles, mas uma comida provida miraculosamente por Deus. Queridos, o sábado é uma prova de lealdade de Deus para com você. Deus é fiel e Deus cumpre com as suas promessas. Aleluia! Na parte de terça-feira, sinal da aliança. Você vai encontrar na Bíblia 2 sinais. O sinal de Deus e o sinal da besta. Em Apocalipse, capítulo 13, está o sinal da besta. O sinal da besta foi criado por Satanás para substituir o sinal de Deus. Ora, meus queridos, se nós descobrirmos na Bíblia qual é o sinal de Deus, nós vamos também descobrir qual é o sinal da besta. Como eu disse inicialmente, nós temos que voltar para as origens. O verdadeiro, o genuíno, é o que surge primeiro. A contrafação, o falso, vem depois. O sinal de Deus é o que surgiu primeiro, que Deus colocou um sinal entre ele e o seu povo. Vamos ler na Bíblia. E então vamos descobrir qual é este sinal de Deus. Lemos aqui em Êxodo capítulo 31, Êxodo capítulo 31 e os versos 16 e 17. Aqui nós lemos. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal, para sempre. Estão vendo? Deus colocou o sábado como um sinal entre ele e o seu povo. Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento. O Israel espiritual, os comprados pelo sangue de Jesus, eles são o povo de Deus no Novo Testamento. Deus não mudou, o sinal de Deus entre ele e o seu povo é o mesmo. Israel literal foi rejeitado como nação, mas o Israel espiritual, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, estes herdarão o novo céu e a nova terra. Mas o sinal de Deus entre ele e o seu povo não mudou. Diz aqui, guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Você lê também em Ezequiel capítulo 20. Abra sua Bíblia. Em Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Aqui nós lemos. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Está claro, irmãos, na Bíblia. Não resta dúvida. Deus colocou o 7º dia, o Santo Sábado, como sinal entre ele e o seu povo. Esse é o sinal que identifica você como adorador do verdadeiro Deus, do Criador dos céus e da terra. Se este sinal tivesse sido respeitado, se ele não tivesse sido substituído pelo domingo, queridos, não teria existido o evolucionismo. A história de que nós vemos de um chimpanzé, queridos, isto não teria acontecido se semanalmente o povo estivesse se lembrando de guardar o sábado.
porque o sábado é um memorial da criação, chama a nossa atenção para Deus como Criador dos céus e da terra, numa semana literal de 7 dias. Por isso, queridos, Deus instituiu o sábado, para que as pessoas se lembrassem dele como Criador. Satanás tentou destruir o sábado e introduziu o evolucionismo, que desacredita na semana da criação relatada em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas, queridos, Deus colocou o sinal e este sinal existe. Lemos de novo, Ezequiel capítulo 20, verso 12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E também Ezequiel capítulo 20, verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então nós já sabemos qual é o sinal de Deus. É o sábado, o 7º dia da semana. Agora, qual é o sinal da besta? Queridos, qual é o sinal da besta aqui mencionado em Apocalipse capítulo 13? Quando você lê Apocalipse capítulo 13, só fala do sinal da besta. Não diz qual é o sinal da besta. Mas é fácil você saber qual é o sinal da besta, porque você já conhece o sinal de Deus. O sinal de Deus é o 7º dia da semana, o Santo Sábado. O sinal da besta é um dia que foi colocado no lugar do sinal de Deus. Qual é o dia que o mundo todo está aguardando? É o 1º dia da semana, o domingo. Por isso, queridos, o domingo, o 1º dia da semana, é o sinal da besta. Porque foi instituído no lugar do sinal de Deus, no lugar do sábado. Interessante que nos 10 mandamentos escritos no Catecismo Romano, não nos 10 mandamentos da Bíblia. Os 10 mandamentos da Bíblia, Êxodo capítulo 20, ali manda guardar o 7º dia, o Santo Sábado. Mas nos 10 mandamentos que estão no Catecismo Romano, ali manda guardar o domingo, guardar domingos e festas. Na encíclica papal Laudato Si, que tem 6 capítulos, o último capítulo, o 6º capítulo, manda guardar o domingo, santificar o domingo. Esta é a encíclica ecológica aprovada no mundo todo. E, queridos, ali está a sugestão para o mundo todo santificar o domingo, no lugar do sábado. Você está percebendo o sinal da besta em substituição ao sinal de Deus. Qual é o sinal que você vai receber? Qual é o sinal que vai identificar a sua vida? Qual é o sinal que você vai aceitar na sua vida, na sua família? O sinal de Deus ou o sinal da besta? Queridos, que o Espírito Santo impressione a sua mente, fazendo com que você se submeta a Deus, deixando que o dia do Senhor, o Santo Sábado, seja um sinal distintivo de você, da sua família, como adoradores do Criador dos céus e da terra. Na parte de quarta-feira, sinal de santificação. Por que é que o sábado é um sinal de santificação? Por que é que o sábado não é um sinal de justificação? Queridos, justificação ocorre antes da santificação. Primeiramente, Jesus Cristo nos justifica, nos perdoa. Justificação e perdão é uma coisa só, é a mesma coisa. Quando Jesus me justifica, Ele me perdoa. Para Ele me justificar, não precisa da lei. Para Ele me justificar, eu não preciso obedecer mandamento nenhum, porque a salvação é pela fé e é pela graça em Jesus Cristo. Por isso, queridos, a justificação acontece antes de você guardar qualquer mandamento. Você aceita Jesus como Salvador. Você o abraça como Salvador. E Ele perdoa você. Ele salva você. Por isso, queridos, o sábado não é um sinal de justificação. O sábado é um sinal de santificação. Porque santificação é aquilo que acontece depois da justificação. Todos os que foram salvos em Cristo, justificados em Cristo, perdoados em Cristo, eles se tornam então filhos e filhas de Deus. Então, dali para frente, começa o que? O processo chamado de santificação. A santificação acontece não nos ímpios. A santificação acontece naqueles que já são filhos e filhas de Deus. Foram gerados da água e do Espírito. Por isso, queridos, o sábado, a santa lei de Deus,
ela aparece na vida daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Porque a salvação ocorreu pela fé e pela graça. E agora, Jesus Cristo, o Salvador, ele se torna Senhor da sua vida. Na justificação, Jesus é Salvador. Na santificação, Jesus é Senhor da sua vida. E aí ele diz, eu tenho mandamentos. Os meus mandamentos são estes. Guarde os meus mandamentos. E no processo de você guardar os mandamentos de Deus, neste processo diário de comunhão com Jesus, recebendo o poder do Espírito Santo para ser obediente, neste processo está acontecendo aquilo que nós chamamos de santificação. Por isso, queridos, primeiro justificados, depois santificados. A obra da santificação vai durar a vida toda, até Jesus Cristo voltar. E então vai acontecer a glorificação, quando o seu corpo mortal será revestido da imortalidade, nosso corpo corrupto será glorificado e nós seremos arrebatados, glorificados para o céu. Por isso, queridos, aqui em Ezequiel capítulo 20, verso 12, quando nós lemos para vocês, Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz que o sábado é um sinal de santificação. Eu vou ler novamente capítulo 20 e o verso 12 de Ezequiel. Capítulo 20 e o verso 12. Aqui lemos: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sinal de que Deus nos santifica é o sábado. Deus quer santificar a sua vida, imprimindo os mandamentos dele na sua mente. Deixe que o Espírito Santo faça esta obra de imprimir os mandamentos na sua mente. E você possa falar, juntamente com o salmista que diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Aleluia! Na parte de quinta-feira, lembrando do sábado. Ó queridos, dos 10 mandamentos, somente um começa com o verbo lembrar. É o 4º mandamento. Êxodo capítulo 20, abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 20 e o verso 8 até o verso 11. Êxodo 20 e os versos 8 até o verso 11. Aqui diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que Deus só começou com esse verbo lembrar o 4º mandamento? Lembra-te, porque Deus é Deus, conhece o fim desde o princípio. Ele provou aqui, neste 4º mandamento, ele provou que ele conhece o fim desde o princípio. Ele já sabia que o dia de sábado, o 7º dia da semana, seria esquecido. Seria o dia esquecido. Seria o mandamento esquecido. O mandamento desprezado. Quando nós conversamos com as pessoas, todas elas concordam com o 1º mandamento, o 2º mandamento, o 3º mandamento, o 5º, 6º, 7º, todos concordam. Não existe polêmica e discussão entre nós e os evangélicos ou católicos sobre qualquer um dos outros mandamentos. Mas sobre o sábado existe polêmica, existe discussão, existe rejeição do 4º mandamento que diz: lembra-te do dia do sábado. Deus, ele conhecia já antecipadamente que Satanás faria com que o povo se esquecesse do sábado como um dia sagrado. Por isso, Deus colocou no final da semana da criação o sábado, para que nos lembrássemos de quê? De que Ele é Deus, de que Ele é o Criador dos céus e da terra e Ele tem direito sobre você, sobre a sua vida. O sábado foi e é um sinal para que o homem se lembrasse. O uso da palavra lembrar pode servir para várias funções. Em primeiro lugar, lembrar-se de algo envolve olhar para trás, pensar no passado. É isso que o sábado faz com que você faça, olhar para trás, para a semana da criação, lembrar de quem é o Criador. Nesse caso, o sábado nos indica a criação feita por Deus, que culminou com a instituição do sábado como dia semanal de descanso e comunhão especial com o Senhor. A ordem para que nos lembremos também tem implicações para o presente. Não devemos apenas nos lembrar do sábado, devemos observá-lo, guardá-lo. Portanto, o sábado tem implicações importantes para nós hoje. Por fim, a lembrança do sábado também nos indica o futuro. A pessoa que se lembra de guardar o sábado tem um futuro promissor, rico e significativo com o Senhor do sábado. Essa pessoa permanece na relação de aliança, pois permanece no Criador.
Satanás tem feito com que as pessoas trabalhem incessantemente, não tirem tempo para Deus. Deus quer que você dedique uma parte de cada dia para Ele. Você começa o dia com Deus, estudando a Bíblia, orando, louvando a Deus. Uma parte de cada dia deve ser dedicada a Deus. E Deus quer que você dedique as 24 horas do 7º dia, o sábado, para Ele. Isto significa, queridos, que o sábado tem um propósito santo, sagrado, de nos puxar, de nos atrair para Deus. Nós começamos o sábado já com o pôr do sol da sexta-feira, louvando a Deus, reunindo a família. Tudo está preparado, a casa está limpa, a comida está feita, o banho está tomado. Nos reunimos com a nossa família e louvamos a Deus recebendo o santo dia do Senhor. E durante o sábado nos dedicamos para a comunhão, também para a visitação às pessoas necessitadas. É lícito fazer o bem no sábado. O sábado é um dia para a família e também para ajudarmos os carentes, os necessitados. As pessoas podem não saber o meu nome, as pessoas podem não saber o nome da minha igreja, mas eles sabem que eu sou guardador do sábado. Por quê? Porque os trabalhadores que trabalham aqui na fazenda, eles são dispensados no sábado. Quando nós fazemos compra lá no comércio e as pessoas vêm fazer a entrega, eles sabem que a entrega não pode ser feita no sábado. Queridos, o sábado é um dia distinto. As pessoas podem não saber o seu nome, podem não saber o nome da sua igreja, mas eles sabem que você guarda o sábado, o 7º dia da semana. Isto é impossível você esconder. Por quê? É um sinal que Deus colocou nos filhos e nas filhas que Ele tem na terra. Isso identifica os verdadeiros adoradores. Deixe que Deus identifique a sua vida com este sinal de Deus. Deixe o sinal da besta para os ímpios, mas aceite o sinal de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo imprima em você, na sua mente, os mandamentos de Deus. E que você diga: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Fique com a paz de Jesus. Amém.